Deuteronômio 12, versículo 31, 32, diz assim: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Diga para essa pessoa: nada vai se acrescentar, nem se eu quiser. Amém? E nada vai diminuir. Irmãos, diga assim: Deus fala comigo. Principalmente os papais que estão aqui hoje. Irmãos, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, naquela época, muitos povos tinham o costume de queimar os seus filhos para deuses. Nós sabemos que as famílias têm sido verdadeiramente atacadas, ferozmente atacadas por grandes ataques demoníacos de Satanás. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que a família, ela constrói uma história. E ela constrói um histórico muito abençoador. E ele, como ele tem a maior experiência, porque quando ele estava lá no céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele observou que quando nós unimos e quando nós ouvimos a palavra de Deus a respeito de família, nós acabamos entrando numa rota de conquista, numa rota de experiência, de esperança da parte de Deus, onde Deus vem operar muitos milagres através da minha vida. Só que Deus não quer apenas que nós ficamos, será? Deus não quer isso para mim e para você. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua. Ele não disse só o seu pai ou só a sua mãe. Ele disse a sua casa. Só que o problema está em Deus? Não. O problema está na igreja? Não. O problema está em nós mesmos, que quebramos princípios e ordenanças de Deus. Para que as conquistas venham, nós precisamos tomar algumas decisões. E essas decisões é que vai ampliar ou não a nossa colheita em casa. Elas que vai. E primeiramente eu queria falar um pouco sobre os deveres dos pais. Olha, Jesus, ele disse assim: porque eu vim por disseção entre o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por quê? Porque o diabo, ele vai usar os agentes mais próximos de nós para nos tirar do foco que é Deus. Só que nós que temos que decidir. Diga: eu que tenho que decidir. Nós que temos que decidir por Deus. Porque se nós formos ouvir a nossa família, cada um tem uma visão. Mas você não, você tem uma visão do reino. E quando você tem a visão do reino, você transmite esse reino para quem está com você. Está entendendo isso? Só que nós acabamos de cantar que o reino é eterno. Mas quantas vezes você parou de vir à igreja e seus filhos viram você fazendo isso? Quantas vezes você parou de servir a Deus e os nossos filhos viram isso? Entende isso, igreja? Como que nós queremos converter a nossa família, sendo que nós não temos um propósito, um foco definido? Queremos salvar a nossa casa, mas nós mesmos, muitas vezes, variamos entre a salvação ou não salvos.
quando nós vamos falar isso, tem alguns caras de pau que dizem assim: olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Os seus filhos, os nossos filhos, as pessoas vão ver o que você faz, e os seus filhos vão seguir o que você faz. Como você é os seus filhos. Você chega no espelho e se coloca diante dos seus filhos. Os seus filhos o que você é. Pastor, hoje o trem está feio. Tá. Porque eu quero que você saia daqui hoje como um sacerdote da sua casa. Eu quero que você saia hoje decidido ou a servir a Deus ou a não servir a Deus. Porque o que eu não posso mais é ver famílias sendo destruídas por Satanás. Mas não é por causa dele não, porque ele não vale nada, ele já está derrotado. É por causa de nós mesmos. Somos indecisos, falamos mal dos pastores na frente dos nossos filhos, falamos mal da igreja diante dos nossos filhos, e depois chamamos os nossos filhos para a igreja. Aí ele olha para nós e fala assim: semana passada mesmo o senhor estava falando do pastor. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar hoje? Deus quer tratar com você. E está tratando comigo, já está me batendo, já tem uma semana. Tem uma menininha, eu estudando, em alguns casos vai se apresentando na nossa frente, que adoeceu, e uma enfermidade terrível. E ela foi e chamou o pastor, falou: pai, traz o pastor aqui. Ele é homem de Deus, não é? Aí os pais falaram: olha, vamos trazer ele aqui. E chegando lá na beirada da cama da filha, a filha ficou assim: pastor. Aí o pastor falou: o que foi, minha filha? Não, porque meu pai e minha mãe falou que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Aí são coisas que a pessoa não converte nunca. Aí você começa a buscar. Não entendo porque. E essa semana eu comecei a perguntar isso para Deus: por que tem pessoa que não converte, não vira homem de Deus, não vira mulher de Deus, não tem uma trajetória com o Senhor, não marca uma vida com o Senhor? Por quê? Por que, Deus? E de noite eu coloquei a minha cara lá na parede e falei: Deus, fala comigo, fala alguma coisa comigo, pelo amor de Deus. Deus começou a falar comigo essas coisas. Sabe por quê, meu servo? Porque falam mal perante os filhos da minha igreja, e isso machuca o interior. Aí sabe aquelas promessas que eu falei tem pouco tempo agora, que precisa acender dentro de nós? Está morta dentro dos nossos filhos. E o garoto não converte. O garoto vem para a igreja, mas essa igreja não serve. O garoto vai para outra igreja, mas a outra igreja também não serve. E ninguém sabe a explicação. Deus me deu essa explicação hoje. Tem pais falando demais na presença dos filhos, quando as coisas estão muito boas. E quando as coisas atrapalham, querem levá-lo para a igreja. E ele diz: mas não estou entendendo. Semana passada mesmo, meu pai e minha mãe eram contra a igreja. Coitado do pastor. Não sei nem como esse homem sobreviveu essa semana. Tanto que falaram dele. Aí o menino não converte. A pessoa não consegue entrar no trilho de Deus. Eu estava dizendo para Deus: Deus, mas eu tenho 20 anos de crente. Está aqui, ó, testemunha. Mas nunca falou mal de crente dentro da minha casa, nem mal de pastor. Eu ouvia tudo dentro da minha casa, mas menos falar da igreja, menos falar de pastor,
menos falar de líderes. Está entendendo isso? Você fere o seu filho. Você diz que o pronto-socorro é o pior lugar que tem. Aí na hora que ele quebra o bracinho, você vai para o pronto-socorro, meu filho. Ah, mãe, pronto-socorro não. Lá. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Simples, né? Palavra simples. Mas é a verdade. Mãe, eu estou viciado em drogas. Não. Meu filho, nós vamos para a igreja. Eu não tenho dinheiro, mãe. Tem um centavo. Você não falou que pastor só gosta de dinheiro. Não vai resolver o meu problema, que eu sou pobre. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versos 35 e 37. Eu queria compartilhar essa palavra com você. Agora eu quero te perguntar, quem está trabalhando mais? O diabo ou nós mesmos? Muitas das vezes nós mesmos. Nós estamos fazendo o serviço dele, dizendo tudo que ele queria falar, mas nós mesmos falamos. 35, 37 diz assim: porque eu vim impor em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Deus hoje quer que você entregue o comando da sua vida para Ele, da sua casa para Ele, dos seus filhos para Ele. Deus quer hoje que você tome uma atitude. Qual a diferença, pastor, do povo judeu e do povo comum? Eles dão valor para a família. Eles levam seus filhos desde novinho no caminho que deve andar. Por isso é a terra mais santa da terra. É a terra santa. Lá você não vê, eu vou estar indo para lá, mas lá você não vê lixo na rua. Lá você não vê filhos igual nós agora vemos se levantando contra os pais para bater, para espancá-los. Porque eles aprenderam que eles têm que honrar pai e mãe para viver muito tempo na terra. Só que quem vai ensinar isso para eles, igreja? Sou eu. É você. Diga, sou eu. É você que vai ensinar isso para o seu filho. É você que vai mostrar para ele como mostrar para os seus filhos aquilo que você não tem vivido. O pastor falou lá na igreja que o meu pai é o sacerdote da minha casa. Eu nunca vi ele orar. É o primeiro a desanimar com a minha mãe para ir para a igreja. Porque hoje eu quero te pegar você, pai. Porque o legado está com você. Deus, quando vier buscar a sua igreja, Ele vai chamar primeiro os papais, os sacerdotes. Por isso eu queria que hoje você acordasse no seu sacerdócio. E você saísse daqui hoje com uma voz profética lá na sua casa, mudando a história da sua casa. Eu quero te dizer que os seus filhos é a sua cópia.
Quando liga lá para sua casa, lá para minha casa, aí eu viro para o meu filho e falo assim: fala que eu não estou aqui, viu? É natural dele abrir um olho desse tamanho. Você pode olhar. Ele abre um olho desse tamanho, por quê? Porque ele é inocência. E você está jogando nele o quê? O pecado. Deus está falando com você hoje? Deus está falando com você hoje? Pois é, aguentando. Eu pedi 30 minutos, não foi? Existiam alguns exemplos que nós podemos compartilhar biblicamente, porque eu quero que quando você olhar para os seus filhos, depois que eles estiverem com uma certa idade, e eles não quererem ir para a igreja, eu quero que hoje você saia daqui hoje informado que o diabo tem 0,0001% de responsabilidade. A maior responsabilidade é nossa. Porque se nós formos sacerdotes, homens, as mulheres se levantaram uma voz profética também, os nossos filhos verdadeiramente vão ser herança do Senhor. Vão virar pregadores do Evangelho. Pessoas verdadeiramente tomadas pelo Espírito Santo. Agora fica ensinando seu filho só a curtir a vida. Não vamos para a igreja hoje não, vamos curtir a vida. Ele vai curtir a vida dele toda. Abraão, ele era um grande homem de Deus. Diga, grande homem de Deus. Mas a Bíblia diz que aconteceu uma maldição na vida dele. Ele entrou num lugar, Gaza, e o rei de lá era muito mau, e eles gostavam das mulheres dos outros. Então ele fez Sara dizer que era sua irmã. E ele disse: minha irmã, não é minha esposa. Só que eles tocaram em Sara. Que sacerdote que é esse, irmãos? Está na hora de você tomar o comando da sua casa e mostrar para o diabo quem manda lá é você. Se você tem Deus na sua vida, Deus hoje vai mudar a sua história. A sua família. A sua família vai ser totalmente modificada. Aleluia. E o que aconteceu? Lá em Gênesis 26, acontece a mesma coisa com quem? Com Isaac. Você sabe por que aconteceu de novo com Isaac? A mesma coisa que aconteceu? Porque foram tomadas decisões erradas de Abraão. Eu quero hoje que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, com decisões corretas na sua vida. Porque toda decisão mal tomada vai gerar na nossa família maldição. Toda maldição hereditária, não. Não para com isso. É a maldição de quebra de princípios mesmo. Que veio para a presença de Deus, não serviu a Deus direito, não fez o que era devido. O pastor pregou, ninguém deu ouvido. Aí as coisas aconteceram.
Eu queria que você saísse daqui hoje um sacerdote, amém? Quem vai sair daqui um sacerdote? Segundo, exercer a autoridade. Exercer o quê? Autoridade. Aqui, mas não é autoritarismo, não. É autoridade. Porque quando você amplia autoritarismo, você ira o seu filho. Não é isso. Exercer autoridade é ele olhar para você e falar: eu vou seguir esse cara, eu vou seguir essa mulher, porque eles sabem o que querem. Ninguém vai seguir ninguém, irmãos, que não sabe nem aonde quer chegar. Nem seus filhos. Entende isso? Nem seus filhos. Autoridade paternal é dever dos pais e não do colégio, nem da igreja. É seu, é meu. Nossos filhos já tem que chegar aqui igual ovelhinhos. Ele tem que chegar lá na salinha de criança, dando glória a Deus e aleluia. Porque ele é o que você é. Amém? Terceiro, cuidado espiritual. Quando somos sacerdotes verdadeiros, nós cuidamos da vida espiritual dos nossos filhos. E cuidar da vida espiritual dos nossos filhos requer, muitas vezes, negar a si mesmo, negar os seus próprios princípios. Jó 1:5, a Bíblia diz que ele pagava sacrifícios pelos seus filhos. Ele cuidava de quem? Seus filhos. Você tem cuidado dos seus filhos? Eu disse aqui que eu estou ungindo a Júlia todos os dias, eu e a mãe dela. Quem começou a ungir seus filhos? Rosário. Irmã ali. Somos mais de 80 pessoas. 2 pessoas. Eu disse que seria profético. Falei ou não falei? Unge os pés, as mãos, ouvidos, nariz, boca. Falei ou não falei isso aqui? Comece a cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Comece a ser uma voz profética lá na sua casa. Abra lá em Provérbios, capítulo 22, 6. Queria compartilhar mais uma palavra aqui com vocês. Provérbios 22, 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, você vai olhar para mim e falar: não, mas essa palavra já é velha, pastor. Mas quando você está buscando uma resposta de Deus durante a madrugada e Ele te dá uma palavra dessa, aí você começa a entender que pessoas chegam na igreja, aceitam Jesus, começa direitinho, bonitinho, bacaninha, vai ao encontro com Deus, tem lá uma transformação, volta, vem para a escola de líderes e na outra semana já não é crente mais. Já não é crente mais. Já largou tudo, já abandonou tudo. Eu fiquei assim, meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero uma igreja de multidão, irmãos. Eu quero uma igreja de geração.
Uma igreja onde os meus filhos, os seus filhos vão ser pastores dela. E aqui nós vamos dar continuidade. A nossa igreja não é uma igreja que vai passando por multidões, não. A nossa igreja é para gerações. Então eu não estou trabalhando aqui para encher a igreja. Eu estou trabalhando aqui para formar pastores, missionários, pessoas que realmente vão se converter ao Senhor e vai mudar a história desse bairro, da sua família, vai mudar tudo. Oh, meu Deus. Abra lá em Atos capítulo 16, 31. Atos 16, 31. Diga: Deus vai mudar a história da minha família a partir de hoje. Quem não é casado vai casar. Quem não está tendo responsabilidade com os filhos vão começar a ter. Porque Deus vai mudar a sua mente. Deus vai mudar a sua estrutura. Deus vai mudar. Atos 16, 31 está assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo ali, naquele mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Se você nunca falou de Deus lá na sua casa, se você nunca reuniu a sua família para falar de Deus, reúna a sua família para falar de Deus. Reúna a sua casa. Faça lá na sua casa um culto cristão toda semana. Eu vou lá pregar. Mas faça isso. Porque a cada dia mais eu vejo pessoas saindo da igreja, indo embora, desconvertendo na mesma proporção da conversão. Se for falar mal do pastor, fala não. Ora por ele. Da igreja, ore por ele. Não deixe seus filhos ouvirem isso, porque isso está maltratando a igreja. Você quer sair daqui hoje e ver sua família toda batizada, igual o carcereiro de Atos 16? Tome essas posturas. Comece a cuidar da tua casa. Comece a cuidar da tua família. Comece a ungir seus filhos. Comece a ungir sua casa. Faça atos proféticos lá. Levanta a tua voz em nome de Jesus. E você que cobra muito dos seus filhos, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, que aqui eu acabo. Termino. Aqui eu vou te dar um banho de água fria, tá? Você recebe? Coríntios 12, 14. Segundo Coríntios. Diz assim: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos sereis pesado,
pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ei, é eu e você que tem que deixar alguma coisa para os nossos filhos. Tem muita gente aí trocando isso. E eu vou orar por você hoje, em nome de Jesus, para que você saia daqui hoje com uma mente renovada, com uma palavra profética lá para sua casa. Amém? Fica sobre os seus pés. Eu queria convidar todos os papais que estão aqui hoje. Se coloque de joelhos aqui, ó. Todos os papais. Não deixe ninguém trocar você. Não deixe Deus te substituir. Deus, Ele quer te usar lá na sua casa, mas não deixe Ele te substituir como substituiu a geração de Eli pela geração de Samuel. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente, Senhor, nós queremos entregar a Ti, ó Deus, foi plantada a vida, Senhor, desses há papais. muito tempo atrás. Ó Deus, diante desta palavra, Senhor, que Meus foi ministrada, Pai, irmãos, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, ó Deus, que o legado, ó Deus, de faço sacerdote, parte, ó Deus, esteja sobre a vida, Deus, de cada homem, Senhor. Nós queremos aqui, ó Deus, criar uma geração, ó Deus, uma geração de homens, ó Deus, e mulheres, Pai, capacitados, ó Deus, a estar diante da Tua presença, ó Deus, trazido, Pai, familiares, trazido, ó Deus, seus filhos, ó Deus. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós agora, Pai, pedimos ao Senhor que a unção de sacerdote, meu Pai, esteja sobre a vida, Deus, de cada um, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, vem ungir cada pai nessa noite, ó Deus, através desse ato profético, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que como foi ministrado, ó Deus, na palavra, Pai, o Senhor chamou sacerdotes, o Senhor tem chamado homens, ó Deus, homens cheios da unção, homens cheios, ó Deus, do legado do Senhor, Pai. Por isso nós oramos ao Senhor nesta hora, que esta igreja, Pai, seja um celeiro, meu Deus, de gerações, ó Pai. Que esta igreja, Deus, sejam celeiros, ó Pai, de homens e mulheres cheios de Ti, Senhor, através da vida, ó Deus, desses pais que estão aqui, ó Deus, e dessas mães, ó Pai, que tem esse legado de pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Canta la basuriana, la bababassu.